boa tarde para você que acompanha a programação da TV Band Vale. Eu sou o Douglas Cruz e está no ar o Brasil Urgente Vale desta quinta-feira, dia 21 de agosto. Eu vou com você até as 10:07 da noite com as principais notícias de toda a nossa região. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também Litoral Norte, para você ficar bem informado, para você, meu amigo, minha amiga, que estava com o Joel da Atena com as principais notícias do Brasil e do mundo, você fica agora com sua edição regional do Brasil Urgente Vale. Vocês viram que o Joel da Atena estava falando sério ali, o negócio está pegando fogo lá em São Paulo, né? O pessoal imprimindo arma, gente. Por que eu estou falando imprimindo arma? Porque é impressora 3D, fabricação de arma em impressora 3D, o crime organizado está cada vez mais criativo, mas a polícia já está no encalço desses criminosos. Nosso WhatsApp já está liberado. É o DDD 12 99763 5060. Eu conto com a sua participação, comentando os assuntos do dia e também sugerindo reportagens para você fazer junto comigo o Brasil Urgente Vale dessa semana. Lembrando que nós também estamos ao vivo lá pelo portal bandvale.com e também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Band Vale, onde você pode nos acompanhar de qualquer lugar do planeta. Lembrando que a gente tem também o nosso Instagram. @Brasil Urgente Vale, lá você acompanha os bastidores da notícia. E eu quero saber, Pedrão, de onde que a gente tem imagens hoje aqui? Em São José dos Campos? Vamos colocar então imagens ao vivo aqui de São José dos Campos. Nesse momento, 27 graus para um fim de tarde. Tá quente, hein? É o veranico que já está atingindo toda a nossa região, mesmo a gente estando aí no inverno, a gente tem temperaturas mais quentes essa semana. A gente está desde o começo da semana falando desse veranico, como é o nome correto desse fenômeno da natureza, em que a gente tem no meio do inverno umas temperaturas mais quentes, aliadas a baixa umidade relativa do ar e também com ventos fortes, o que pode aí aumentar as chances de proliferação de queimadas em vegetação em toda a nossa região. Portanto, fica aquele alerta que a gente está falando desde o começo da semana, para você ter cuidado, principalmente para quem está pegando rodovia, não jogar bituca de cigarro. E se você vê algum incêndio já começando, né, aquele mato saindo fumaça, já acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. A gente está vendo lá no fundo da Ponte Maria Peregrina, zona norte de São José dos Campos. Logo mais, daqui a pouco tem prefeito Anderson Farias aqui no estúdio do Brasil Urgente Vale. É o quadro Papo Reto, que faz a sua pergunta direta para o prefeito. Então você que está nos assistindo já manda a sua pergunta para o prefeito Anderson Farias, prefeito aqui de São José dos Campos, que logo mais a gente tem o quadro Papo Reto, fazendo essa conexão direta entre os moradores aqui de São José dos Campos com o poder público da cidade. Bom, hoje o programa tem várias notícias, várias informações acontecendo aqui na nossa região. Já já a gente vai trazer uma reportagem especial que fala da violência nas escolas. Nós tivemos na semana passada casos de agressão entre alunos do ensino médio em Jacareí e também em São José dos Campos. Infelizmente, essas agressões se repetiram essa semana em escolas aqui de São José dos Campos e daqui a pouco você vai ver uma reportagem que fala mais sobre isso. A gente, na semana passada, exibiu uma reportagem sobre o comportamento desses estudantes do ponto de vista psicológico. Por que agora as crianças estão mais violentas do que há alguns anos? Mas a gente também vai falar hoje sobre a questão em si da violência. Como é que essas crianças estão entrando com alguns objetos cortantes na escola? É quase impossível proibir que um aluno entre com uma tesoura na mochila, porque tesoura é item escolar, mas logo mais você vai ver uma reportagem que fala como as escolas e os ambientes escolares estão se preparando para lidar com esses casos de agressão dentre adolescentes que está cada vez mais frequente, né? Estão cada vez mais frequentes e também, o mais importante, o mais perigoso, estão cada vez mais violentos. A gente já teve casos de agressão e agora a gente está tendo caso até de gente sendo esfaqueada e etc. Então, logo mais a gente traz essa reportagem especial aqui no Brasil Urgente Vale. Infelizmente, a gente começa o Brasil Urgente Vale de hoje falando de mais uma morte violenta registrada aqui na nossa região. Um homem de 52 anos foi morto a tiros na manhã de hoje lá na cidade de Cachoeira Paulista. O crime tem sinais claros de execução, segundo a Polícia Civil, pois a vítima foi atingida por mais de 17 disparos de arma de fogo.
Quem está ao vivo no Brasil Urgente Vale com mais informações é o repórter Lucas Rodrigues, do nosso timaço de reportagem, que chega ao vivo com a apuração em tempo real desse caso que aconteceu na cidade de Cachoeira Paulista. Lucas, seja bem-vindo ao Brasil Urgente Vale e conta para o pessoal de casa o que aconteceu e se a Polícia Civil já está investigando esse caso. Boa tarde. Oi, Douglas, boa tarde para você também, meu amigo, para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale também. Com certeza a Polícia Civil já no encalço dos criminosos suspeitos aí de envolvimento em mais este assassinato, viu, Douglas? Mais um crime violento que entra para a estatística aqui na nossa região, dessa vez na cidade de Cachoeira Paulista. Como você comentou, um homem de 52 anos foi atingido por 17 disparos de arma de fogo, Douglas. O crime aconteceu em plena luz do dia em uma das principais avenidas de Cachoeira Paulista. Foi ali na Avenida Guaratinguetá, no bairro Jardim Trabalhista. Esse homem chegou a ser socorrido pelas equipes do SAMU, mas deu entrada já sem vida no pronto-socorro da cidade. 17 disparos de arma de fogo, 17 perfurações foram encontradas pela necrópsia no corpo deste homem. Os policiais, inclusive no hospital, conversaram com alguns familiares dessa vítima. O filho da vítima contou que o pai tinha envolvimento com o tráfico de drogas, Douglas, mas disse não saber aí de nenhuma desavença recente que pode ter ocasionado a morte deste homem. O celular dele foi apreendido, deve ajudar nas investigações, inclusive no local onde ele foi alvejado pelos disparos. A polícia localizou várias câmeras de monitoramento que serão usadas pelas investigações para tentar localizar aí os suspeitos. A moto e o capacete da vítima também foram encontrados no local do crime, mas sem marcas de disparos. Testemunhas relataram que um carro preto teria sido usado pelos criminosos, se aproximou do local, foram feitos os disparos e aí os indivíduos saíram nesse carro preto. As imagens agora de câmeras de segurança devem ajudar a esclarecer esse caso. A polícia também apura, Douglas, a participação de um homem que teria recebido a vítima em sua casa momentos antes do crime. A vítima estaria realizando um serviço na casa de um desses suspeitos. Então a polícia agora apura essa ligação. O caso segue sendo investigado aí pela Delegacia da Polícia Civil de Cachoeira Paulista. Até o momento ainda sem nenhum suspeito apreendido, Douglas. A polícia tem aí alguns nomes que podem ter aí participação nesse crime, mas claro, por se tratar de um caso ainda muito recente, segue sob investigação. Com certeza logo mais nós teremos aí novas informações da captura dos suspeitos de envolvimento em mais esse homicídio na cidade de Cachoeira Paulista. Perdão, Douglas. Volto com você. Obrigado pelas informações. O Lucas Rodrigues, que está sempre aqui no Brasil Urgente Vale, atualizando as informações em tempo real. Ele que está na delegacia, vendo com a Polícia Civil que se já tem alguma atualização desse caso. A gente considera que é questão de tempo para a Polícia Civil já ter aí uma pessoa presa nesse caso, que tem sinais claros de execução. Obrigado ao Lucas. Daqui a pouco ele volta com mais informações de uma operação também da Polícia Federal aqui na nossa região. Mas nesse caso de Cachoeira Paulista chama a atenção que o crime tem sinais claros de execução, como disse o Lucas, né? A vítima foi morta com 17 disparos de arma de fogo. A família disse à polícia, como disse o Lucas Rodrigues na nossa reportagem ao vivo, que a vítima tinha aí sinais de envolvimento com o tráfico de drogas. Então é um crime que infelizmente tem aí sinais, pelo menos de acordo com a Polícia Civil, de um acerto de contas, né? Seria o crime organizado matando por qualquer questão que seja relacionada. A gente ressalta que a Polícia Militar, a Polícia Civil, as guardas civis municipais estão fazendo um trabalho muito bacana aqui no Vale do Paraíba da redução dos homicídios. A gente teve no primeiro semestre desse ano uma queda de 20% das mortes violentas, como são chamados aí os homicídios e os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte. Mais casos como esse, que a gente tem aí uma vítima sendo morta com mais de 17 disparos de arma de fogo. Ninguém viu nada, ninguém ajuda a polícia, eles continuam acontecendo e muito na nossa região. Isso, infelizmente, contribui para os números da violência e, principalmente, é uma família que agora está sofrendo luto lá na cidade de Cachoeira Paulista. A gente espera que a Polícia Civil, a quem é responsável por essa investigação, chegue no suspeito. A gente acredita nisso, porque aqui na região, a Polícia Civil, no geral, tem uma porcentagem muito alta de resolução de crimes como esse. Então, a gente espera
que em breve a gente traga aqui então no Brasil Urgente Vale atualizações desse caso e também de outros casos de repercussão na nossa região com essas chamadas mortes violentas que fazem com que o nosso glorioso Pedro Mariano coloque músicas como essa. O Velho Oeste, minha gente. O Vale do Paraíba, que é considerada a região mais violenta do interior de São Paulo, exatamente por conta desses homicídios que muitas vezes têm sinais claros de execução, mas é questão de tempo até a Polícia Civil chegar num dos envolvidos nesse crime. Olha, lá no litoral norte, um crime também que chamou a atenção de quem mora em Caraguatatuba. Ao menos 6 criminosos roubaram um carro na região central da cidade. 6 pessoas para roubar um carro. Será que o carro era grande? Será que era uma caminhonete? Uma Kombi? O crime foi registrado por câmeras de monitoramento e o repórter Matheus Agostinho tem mais informações direto do litoral norte. Boa tarde, Matheus. Oi, Douglas. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Câmeras de segurança registraram um momento em que 6 criminosos abordam um motorista e o passageiro de um carro durante um assalto ocorrido na região central de Caraguatatuba. Segundo as informações da Polícia Civil, esse crime foi registrado na madrugada do último sábado, por volta das 5h40 da manhã, na Avenida Doutor Altino Arantes. As imagens foram cedidas hoje e mostram um momento em que o homem aparece na frente do carro e aponta uma arma para o motorista, um homem de 58 anos. Em seguida, outros 2 abordam um passageiro. O crime segue poucos segundos depois, mas 3 chegam correndo e participam da ação, totalizando 6 bandidos no assalto. O passageiro que estava no banco de trás é retirado do veículo e tem os itens levados. Já o motorista é rendido e obrigado a se deitar na calçada. A ação do grupo é rápida. Em menos de 45 segundos, os criminosos fogem com o carro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a SSP, a polícia tenta identificar os autores do crime. Ainda segundo o registro policial, as vítimas tiveram celulares, documentos, cartões de crédito, uma mochila e até uniformes de trabalho levado, além do carro. O caso segue em investigação pela Polícia Civil da cidade. Matheus Agostinho para o Brasil Urgente Vale. Está aí o repórter Matheus Agostinho, que está sempre acompanhando as principais notícias do nosso litoral norte. Coloca as imagens aí na tela, Sabrina. Sabrina que está hoje aqui na direção de vídeo, direção de imagem do Brasil Urgente Vale, colocando essas imagens que são realmente impressionantes. A gente está vendo que o motorista foi rendido por esse indivíduo, era por volta das 5h40, quase 6 horas da manhã desse final de semana. E a gente vê que chega possivelmente armado, né, porque ele rendeu o motorista, e olha o tanto de gente que chega para cometer o mesmo crime, gente. É, Pedrão. A gente viu que o motorista foi rendido rapidamente, foi obrigado pelos criminosos a se deitar ali na beira da calçada, na região central da cidade. Olha aí, ó. Aqui tudo indica, era um motorista de aplicativo, porque o passageiro estava no banco de trás, né? Então esse passageiro tem os itens roubados, celular, cartão de crédito, carteira, tudo levado pelos criminosos, e o motorista ainda sofre uma ameaça ainda pior, na mira de uma arma, possivelmente, pelo que dá para ver pelas imagens. Ele ainda é obrigado a se deitar, tem um constrangimento ainda, de além de ter o carro roubado, ter que se deitar ali no chão, né, ter toda essa situação de nervosismo que aconteceu na região central de Caraguatatuba. E daí, minha gente, a gente está vendo que o carro nem muito grande era. Entrou 6 bandidos no carro. É uma questão de tempo também para o pessoal lá de Caraguatatuba dar uma resposta. A gente está vendo que câmeras de monitoramento de residências ou de comércios aí da região central filmaram a ação, que pode ajudar a Polícia Militar, a Polícia Civil ou até a Guarda Civil Municipal a encontrar esses bandidos, porque ladrãozinho pé de China, né? Roubando aí motorista de aplicativo. Para com isso, meu compadre! Pleno final de semana, a gente ainda não sabe se esse carro, se esse veículo já foi encontrado, mas é difícil uma cidade como Caraguatatuba, que tem o COI, né, o Centro de Operações Integradas, com câmeras inteligentes, é difícil que esse carro tenha saído da cidade. A gente considera que é questão de tempo, até porque as forças de segurança precisam dar essa resposta de segurança para a população. Um absurdo, um roubo aí em plena luz do dia. Olha, mais um flagra de assalto, mas dessa vez aqui em São José. 2 homens renderam um pai e uma filha e roubaram a moto em que eles estavam. Aconteceu na noite de ontem, lá no Jardim Petrópolis. Segundo a Polícia Militar, o homem de 43 anos estava com a filha na garupa. A gente está vendo nas imagens que outro motorista gravou ali de dentro do carro.
dá para ver que os criminosos, além de roubar o pai e a filha, né, levando a motocicleta, até os capacetes eles acabaram levando. Realmente um momento de tensão. Imagina você, pai, que está com sua filha na moto, e daí chegam os criminosos, você com certeza não teme só por si, teme também pela vida do seu bem mais precioso, que é sua filha. Então esse caso que aconteceu aqui na Zona Sul de São José dos Campos, a gente questionou a Polícia Civil, que disse que está investigando o caso. Nós mostramos alguns meses atrás um caso muito parecido que aconteceu também na Zona Sul da cidade. E nesse caso, os agentes da DEIC, né, Polícia Civil, Delegacia Especializada de Investigações Criminais, chegou até os 4 indivíduos que roubaram uma moto aqui em São José dos Campos. Então a gente também considera que as câmeras aqui do CSI da cidade, câmeras inteligentes, podem ajudar a Polícia Civil nessa investigação, porque da última vez que teve um crime parecido, a Polícia Civil chegou e prendeu a galera. Mas realmente um momento aí de insegurança e principalmente de medo, né, dessa família, um pai e uma filha, o que consta no boletim de ocorrência, tiveram aí um crime violento, né, um assalto à mão armada, e teve aí a sua moto roubada, né, que a gente muitas vezes sabe que o trabalhador usa a moto para trabalhar. Então, considero que é uma questão de tempo até a Polícia Civil, as forças de segurança chegarem nesses criminosos que estão roubando moto aqui na Zona Sul. Lá em Taubaté, a Polícia Militar já prendeu 2 homens pelo mesmo crime, roubo de uma moto. O caso ocorreu na semana passada e a dupla foi detida essa semana, confessando estar na cidade somente para cometer esse tipo de crime. Veja na reportagem. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que 2 homens chegam em uma moto e abordam outro motociclista. Ele é rendido e o veículo levado pelos assaltantes. O caso aconteceu na última quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, através da denúncia, os agentes conseguiram abordar uma dupla na região do Jardim Paulista. Os suspeitos estavam com uma moto vermelha que estava com a placa adulterada. Com os suspeitos também foi apreendido um simulacro de arma de fogo usado nos roubos. A dupla confessou o crime e disse que estava na cidade somente para praticar os roubos. Ambos foram encaminhados para a delegacia e seguem à disposição da Justiça. Tá aí o que eu falei. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos confessaram que vieram de outra região para roubar moto em Taubaté. Então são criminosos estrangeiros. A gente recebeu recentemente algumas reclamações desse tipo de crime na cidade de Taubaté e está aí o pessoal do 5º Batalhão da Polícia Militar dando resposta. A dupla de criminosos que abordou esse homem lá em Taubaté acabou detida. Está aí o trabalho importante também de inteligência da Polícia Militar. A gente está preparando essa semana, ou até no máximo na semana que vem, reportagens que falam das câmeras de inteligência também em Taubaté. Lá tem um sistema muito interessante que conecta as câmeras de residências particulares, de comércios, ao sistema integrado da Prefeitura, facilitando com que casos como esse sejam aí solucionados em tempo recorde. Parabéns aos policiais militares de Taubaté, ao pessoal do 5º Batalhão. Ontem a gente estava lá no 5º Batalhão falando com o pessoal do BAEP, o capitão Miranda. Hoje a gente está mostrando aí a resposta dada pela Polícia Militar à sociedade desses criminosos que vieram de fora, muito provavelmente lá da capital paulista, para roubar moto aqui no Vale do Paraíba. Aqui não tem jeito não. Coronel Alves e sua turma, Coronel Alves, comandante da Polícia Militar, estão em cima desse tipo de crime. Olha, a Polícia Civil de Caraguatatuba prendeu um homem envolvido em um assassinato ocorrido na virada do ano, melhor dizendo, lá na Praça de Eventos, região central da cidade. Segundo a corporação, o indivíduo foi preso ontem em Jacareí, aqui no Vale do Paraíba. Além desse crime, a Polícia Civil ressalta que segue realizando a Operação Necandes 4, que visa prender autores de homicídios tentados ou consumados na cidade. A gente sabe que Caraguatatuba, infelizmente, é uma das cidades que, como eu estava falando aqui antes, tem uma das maiores taxas de mortes violentas da nossa região, e muitos desses crimes são cometidos pelos crimes organizados, pelas associações criminosas que tem na nossa região. Nesse caso, um crime que parecia que ia passar batido, cometido lá no Réveillon, na virada de ano, em plena praça de eventos. Nesse caso, não deu para o criminoso. A Polícia Civil, Dr. Rodolfo Augusto, que também está lá, delegado de Caraguatatuba, sempre muito atento aqui também ao Brasil Urgente Vale, nosso parceiro, mandou essa mensagem para a gente com essa imagem, dando uma resposta para o pessoal de Caraguatatuba, que lá o criminoso não tem vez. E olha, em Taubaté, uma ação da Polícia Civil prendeu 3 pessoas. A investigação aponta que um grupo criminoso agia com violência para fazer, sabe o quê? Sabe o quê?
manter o domínio do tráfico de drogas. É isso que eu tô falando. A galera estava usando a violência, disputando entre si o domínio do tráfico de drogas na cidade. Reportagem completa na tela do Brasil Urgente Vale. Os alvos da operação eram investigados por diversos crimes cometidos na cidade de Taubaté. Segundo a DEIC, a Delegacia Especializada de Investigações Criminais, o grupo era responsável pelo tráfico de drogas, além de uma série de homicídios. Durante o cumprimento dos mandados expedidos pela Justiça na quinta-feira, foram presos 3 homens. Dentre eles estava Nandinho, apontado pela inteligência da corporação como um dos chefes do PCC na cidade. Outro detido foi o homem chamado no mundo do crime de Radical, braço direito de Nandinho. As investigações apontam que este grupo criminoso foi responsável por vários assassinatos na cidade no ano de 2021. A polícia ainda afirma que eles usavam a violência para conquistar o território do tráfico de drogas, ameaçando e matando a concorrência criminal para dominar as biqueiras em Taubaté. Durante as buscas, a polícia apreendeu cerca de 560 pinos de cocaína, 480 pedras de crack, 160 porções de flor de maconha, mais 20 porções da mesma droga prensada, meio tijolo de crack e porções a granel de cocaína e haxixe, além de diversas anotações da venda das drogas. Na casa de um dos investigados também foi apreendida uma pistola calibre 9mm e um carro usado pelos suspeitos. Os 3 presos irão responder por tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, a investigação prossegue, visando comprovar a participação do grupo nos crimes contra a vida. Aí, como eu disse, muitas das mortes violentas, dos assassinatos, dos homicídios, têm relação com o tráfico de drogas. Em Taubaté, esses crimes contra a vida, como a Polícia Civil chama, aconteceram em 2021, foram vários assassinatos na cidade, foram quase 40 assassinatos na cidade naquele ano. A Polícia Civil foi investigando, porque a Polícia Civil sempre investiga esses crimes de maior violência, e daí chegou até esse grupo criminoso. Isso aí tem nome, minha gente, é o tráfico. Associação criminosa que age dentro e fora dos presídios, é o PCC. Daí o pessoal da DEIC, a Delegacia Especializada de Investigações Criminais da cidade de Taubaté, chegou até esses indivíduos com uma investigação robusta. Coloca imagens aí, Sabrina. Uma investigação robusta, chegou aí até a esses criminosos da cidade de Taubaté e olha só o tanto de drogas que eles estavam em casa. Tinha droga de tudo que é jeito aí. Tijolo de crack, porção de maconha, pino de cocaína. Tinha também uma pistolona 9mm, que a polícia agora vai periciar para ver se essa arma foi utilizada em algum assassinato na cidade. E daí os criminosos foram para a cadeia e lá a gente sabe que com certeza eles terão aliados lá dentro, porque a gente está falando do crime organizado. Então, muitas das mortes não são uma questão somente de policiamento, é uma questão também social. A gente vai falar mais sobre isso essa semana aqui no Brasil Urgente Vale, porque se tem gente vendendo droga, porque tem alguém comprando. Daí a polícia acaba enxugando o gelo. A gente está falando de uma investigação robusta, que leva anos na cidade de Taubaté. Começou por homicídios e chegou até o tráfico de drogas, ou seja, está tudo relacionado. Esses indivíduos aí estavam brigando, matando pela cidade, pelo controle das biqueiras de Taubaté. Parabéns à Polícia Civil que está dando uma resposta importante para a população, colocando a galera aí, ó, dentro da viatura e levando para a cadeia. Ainda sobre o combate ao tráfico, mas agora em Aparecida, a Polícia Militar apreendeu um adolescente com drogas lá no bairro Santa Terezinha. Segundo a Polícia Militar, o menor foi abordado ontem com cerca de 450 pedras de crack, 200 pinos de cocaína, além de R$50 em dinheiro, também um celular que comprovava que ele vendia drogas ali na região. O adolescente foi encaminhado para a delegacia para o registro da ocorrência. E o que aconteceu? Nada. Exatamente, nada. Acabou liberado ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Não foi nem para a Fundação Casa, mesmo com essa quantidade de drogas, a Justiça vai reverter essa pena, sendo que a gente não pode nem se chamar de pena por ser menor de idade, né? É uma medida socioeducativa, ele vai cumprir de outras maneiras, talvez prestando aí trabalho comunitário ou comparecendo a algum tipo de instituição para aprender um pouco mais, quem sabe
não para de vender droga aí na cidade. Olha, em Pindamonhangaba, um homem de 25 anos foi preso na tarde de ontem com mais de R$ 2.000 em dinheiro. Toda essa pacoteira que a gente está vendo na tela aí, além de algumas porções de drogas e também alguns celulares que a gente está vendo ali. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais, abordou o suspeito lá no bairro Bela Vista. Tem informações aí que abordou com estilo ainda. A gente está vendo ali em cima que tem o adesivo da cavalaria do BAEP. O BAEP estava fazendo uma ação com os agentes da cavalaria, viram esse homem em atitude suspeita, e resolveram abordar e acharam ele com uma pacoteira de dinheiro no bolso. Com ele também foram apreendidas algumas drogas, como 100 gramas de maconha, também dry, que é um tipo de maconha potencializada, além de uma balança de precisão e um caderninho que você está vendo aí na sua tela, com todas as anotações da contabilidade do tráfico de drogas. O homem foi preso e esse segue à disposição da Justiça. Bom, agora eu vou pedir a sua atenção para um caso que a gente sempre está ressaltando aqui no Brasil, Gente Vale. Em menos de uma semana, brigas entre adolescentes foram registradas aqui em escolas estaduais de São José dos Campos. Teve caso em Jacareí também. Nos dois casos aqui em São José dos Campos, os jovens ficaram feridos e a Polícia Civil investiga as circunstâncias dessas brigas. É uma escalada da violência nas unidades escolares e também de educação da nossa região e que precisa de um olhar atento, tanto dos gestores, da comunidade escolar e também da sociedade, especialmente nas influências que podem gerar esses comportamentos. Veja na reportagem. Em menos de uma semana, 2 ocorrências de violência chamaram a atenção em escolas estaduais de São José dos Campos. Nos 2 casos, adolescentes se envolveram em brigas que terminaram com golpes de faca. O primeiro caso aconteceu no Jardim São Dimas. Um adolescente de 16 anos ficou ferido depois de uma confusão na porta da escola João Cursino. A vítima foi socorrida pelo SAMU e o agressor de 15 anos acabou identificado pela direção. De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente ferido conseguiu conversar com os policiais ainda na ambulância. Ele não explicou o motivo da briga. A perícia foi acionada e a Polícia Civil investiga o caso. O segundo caso foi registrado aqui nessa escola, no bairro Parque Novo Horizonte, na região leste de São José dos Campos. Uma estudante de 15 anos contou à polícia que foi atacada com golpes de faca dentro do banheiro por uma outra aluna. Ela teve apenas ferimentos superficiais e uma faca foi apreendida pela polícia. Segundo a polícia, a agressora de 16 anos foi levada para a Delegacia da Infância e Juventude e acabou encaminhada à Fundação Casa. As aulas na escola seguiram normalmente, mas a comunidade escolar ainda está assustada com a situação. É uma escola excelente, escola aí dos estados, bem conhecida, né? Não tem nem o que dizer, o que aconteceu foi uma fatalidade, né? Em nota, a Secretaria da Educação do Estado disse que repudia todo tipo de violência e afirmou que equipes de apoio psicológico e programas de convivência estão atuando para reforçar a cultura de paz nas escolas da rede. Para este especialista em segurança pública, o ambiente familiar tem grande influência nesse tipo de comportamento. Segundo ele, quando a violência é tratada como algo normal em casa ou até mesmo banalizada, os jovens acabam reproduzindo essas atitudes dentro da escola. Quando nós vamos avaliar uma situação de violência, sempre é importante, antes de mais nada, identificar com relação à pessoa do agressor, da agressora, se existem alguns relatos de violência no ambiente doméstico, no ambiente familiar, né? Se a criança ou adolescente já foi vítima disso também em seu ambiente doméstico, isso costuma interferir sim, no comportamento dos adolescentes e dos jovens. Isso pensando do ponto de vista assim, pontual, né? Daquela pessoa que causou a agressão. Mas existem alguns fatores sociais, sim, que interferem e que geram esse comportamento mais agressivo dos jovens e tem interferido, sim, no aumento desse tipo de evento. Pelos meios de comunicação, a internet tem servido muito, infelizmente, tem servido muito para isso, porque tem havido uma banalização da violência, esse compartilhamento massivo de vídeos, de cenas de violência, de agressão, de brigas, isso contribui para essa
esse entendimento. Ele destaca ainda a importância da valorização dos professores, que são autoridades no ambiente escolar e devem ter respaldo para intervir em casos de indisciplina. Eles precisam ser valorizados, né, e ser reconhecidos como autoridades que são naquele ambiente escolar, para que eles possam ter esse poder de intervir nos conflitos entre os alunos de uma forma incisiva, com autoridade e com respaldo do Estado e da sociedade, para que esse tipo de comportamento seja devidamente punido e seja exemplar, né? Que essas punições sejam exemplares, que isso também ganhe notoriedade. Quando uma pessoa, a partir do momento que uma pessoa seja punida por um crime cometido, por uma agressão cometida dentro do ambiente escolar, isso também precisa ganhar publicidade para que as outras pessoas percebam que esse tipo de postura é rechaçada. Você viu a opinião do especialista que a gente consultou aqui na reportagem da TV Band Vale? Essa violência muitas vezes tem influência. A gente está falando de, em grande parte dos casos dentro de escolas, de pessoas, de adolescentes menores de idade. E essa influência muitas vezes vem de casa. E começa com aquela retratação dos pais. Muitas vezes, eu sou filho de professora, tá, gente? Conheço há anos o ambiente escolar dentro de casa porque minha mãe é professora e muitas vezes ouço relatos não só da minha mãe, mas de outros professores, de telespectadores aqui do Brasil Urgente Vale, que muitas vezes o aluno briga, os pais são chamados e os pais continuam a briga. Não para por aí não. Isso é educação, minha gente. A violência não é culpa do professor. A violência dentro da escola também não é culpa da polícia. É um problema social, um problema de educação. Como eu disse ontem no programa, a educação não é o professor que tem que dar e muito menos a polícia, são os pais responsáveis. E os adolescentes estão cada vez mais violentos. Com violência maior enquanto menor, a gente está criando uma geração ainda mais violenta. E daí sabe-se onde a gente vai parar. Então você, meu amigo que está acompanhando o Brasil Urgente Vale, eu quero a sua opinião. Nosso WhatsApp é o 12997635060. O que você acha desse caso? Violência escolar. Tem solução? Teria algum caso? Teria como as forças de segurança, ou a gente está falando de poder público aqui no programa de hoje, dar uma solução para essa galera, para melhorar, ou melhor, diminuir esses casos? Porque a gente está falando somente entre semana passada e essa semana foram 3 casos de violência aqui na nossa região, e não é violência pouca não, tá, minha gente? Está falando de facada. Aconteceu na escola João Cursino, por exemplo, aqui em São José dos Campos. Teve outra escola, essa que a gente está vendo aí na tela, a Dorival Monteiro de Oliveira. Rolou até facada, minha gente. Então vai esperar o quê? Uma criança matar outra? Mas isso é educação. Eu quero a sua opinião. Nosso WhatsApp está liberado e a Sabrina já está colocando as primeiras mensagens do dia. Coloca aí, Sabrina. O Reginaldo está em Tremembé, mandando o belo pôr do sol de Tremembé. Boa tarde, Douglas. Sol se escondendo. Tremembé fez calor hoje. Reginaldo, o sol está escondido, mas o calor está chegando. Obrigado pela bela foto. O Lelo está aqui em São José. Estou muito feliz por esse inverno que ainda não acabou e que vem um verão refrescante. Não entendi, mas eu acho que o Lelo gosta de frio, hein? Tá legal? É, isso aí. Valeu, Lelo, pela participação. A Silvia Lima está em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira. Ótima tarde, aqui está sempre quente de manhã e de noite esfria. Serra da Mantiqueira é conhecida pelas suas baixas temperaturas porque ela é muito alto, minha gente. O clima da Serra da Mantiqueira realmente não tem jeito, vai chegando 5, 6 horas da tarde com o pôr do sol, o clima vai esquentando. Obrigado pela sua participação. Ana Maria está lá em Jambeiro. Boa tarde, Douglas. Já estamos ligadas aqui no Brasil Urgente Vale. O entardecer na cidade de Jambeiro, a bela Jambeiro, aqui na região metropolitana do Vale. Obrigado pela sua participação, Ana. A Fátima está em Taubaté. Boa tarde, Douglas. Sou do bairro Santa Teresa. Manda um abraço para nós. Bom pré-final de semana para você. Porque se chegou quinta-feira depois do meio-dia, já é final de semana. Por causa de cachaça, né? É por causa disso aí, Pedrão. O Eduardo está aqui em São José. Boa tarde, Douglas. E a todos do Brasil Urgente Vale, excelente jornalismo. Parabéns, obrigado pela sua participação. O João Paulo manda boa tarde, Douglas. Em Caçapava está muito calor. Aqui tomando um café e assistindo a melhor noticiário do Vale do Paraíba. Mas se tá calor, você tá tomando café? Eu só bebo latinha. O Pedrão tem outra receita para refrescar. Ilegal. É isso aí, a Cássia e a Lua estão lá em Pinda. Boa tarde, Douglas. Já estamos ligados no Búvio, Brasil Urgente Vale, como sempre.
A vida ultimamente não está tendo mais valor para muitos. Fim do mundo, manda um abraço para o meu esposo, para minha filha e para minha mãe. Um abraço para toda a família da Cássia e da Lua lá em Pinda. O Silvinho está em Cruzeiro. Boa tarde, meu amigo. Sobre o assassinato de Cachoeira Paulista, essa vida de envolvimento com o tráfico só tem dois caminhos, ou a cadeia ou o cemitério. Triste para os familiares. Está aí a opinião do Silvinho lá de Cruzeiro. O Vitor está em Pinda também, boa tarde, sou fã do programa, forte abraço a todos. Moreira César, distrito de Pinda, precisa urgentemente de policiamento. As badernas de moto começam cedo aqui. A gente estava falando ontem de uma aprovação lá em Guaratinguetá que proíbe, ou melhor, aumenta a fiscalização dos escapamentos adulterados em motos. Será que em Pinda já tem lei? Existe uma resolução do CONTRAN que exige a fiscalização por parte dos entes públicos. Essa barulhada aí, já existe lei, agora cabe aos entes públicos fiscalizar com um aparelhinho que tem um nome difícil, essa arruaça que o pessoal faz, não só em Pinda, né, minha gente, em toda a região, em todo o Brasil, mas a Polícia Militar e a Prefeitura, através dos agentes de mobilidade urbana, estão aí para isso. Bom, agora 6 horas e 4 minutos, vamos então para o intervalo com imagens ao vivo de São José dos Campos. Olha aí, você está vendo a região central aqui da cidade, já perto da Zona Oeste, agora 26 graus. Imagens ao vivo do Complexo Colina Shopping em São José dos Campos. Não sai daí que depois do intervalo tem um quadro Papo Reto que recebe o prefeito Anderson Farias ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale. Eu conto com a sua participação. Quando você se dedica ao máximo, cada detalhe importa. E eu sempre busquei o melhor para o meu corpo e para o meu desempenho. No meu treinamento, cada passo conta. É por isso que eu confio no Highway Serra Mar. Segura aí, Fabiola. Boa, Marilson. Com 15 gramas de proteína, 0 açúcar e 0 lactose, ele é a escolha perfeita para quem quer resultados. Eu preciso de um aliado que suporte minha rotina e mantenha minha energia lá em cima. Highway Serra Mar, a bebida dos campeões. Festival de Inverno Casas Bahia. Esfriou aí? Aqueça sua casa com os melhores produtos e preços da estação. Confira as melhores ofertas e condições de pagamento em nossa loja. Produtos em até 30 vezes fixas no cartão Casas Bahia. Não perca tempo. Seu inverno fica muito mais quente com as ofertas Casas Bahia. Visite a nossa loja em Campos do Jordão, Avenida Doutor Januário Miraglia, 1460 Centro. Casas Bahia. Dedicação total a você. R$500 mil? É pra já! Separa R$500 mil pro Vale Cap dessa semana! R$500 mil. R$500 mil. É isso mesmo, só no quarto sorteio R$500 mil e tem mais. No primeiro sorteio 10 mil, no segundo 20 mil, no terceiro 30 mil, no Super Giro 30 prêmios de R$2 mil e no quarto sorteio 500 mil, isso mesmo, R$500 mil de uma só vez. Vale Cap é regional, hein? Na Band Vale FM, a trilha sonora ganhou mais qualidade. Aqui você ouve os grandes clássicos do Brasil e do mundo. E os sons inesquecíveis. Mais músicas, mais sucessos. Tudo isso com a qualidade que você conhece. Rádio Band Vale FM. Elegante no som, precisa na informação. Estéreo Vale. Brasil Urgente Vale está de volta e chegou a hora do quadro Papo Reto. Brasil Urgente Vale hoje recebe ele, o prefeito de São José dos Campos, meu amigo Anderson Farias. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Douglas. Boa tarde aí aos telespectadores. Vamos lá então, o quadro Papo Reto que responde e faz essa conexão direta de você, morador de São José dos Campos, com o prefeito da cidade. Então já vamos colocar a nossa primeira pergunta na tela. Tá a Sandra aqui de São José dos Campos. Boa noite, eu gostaria de saber
Quando os medicamentos de alto custo serão liberados corretamente? Muitas pessoas de baixa renda estão precisando comprar os remédios. Todo mês eles estão em falta. Sabemos que os medicamentos de alto custo são responsabilidade aí do governo, mas quando será cobrada essa eficácia? A pergunta da Sandra aqui de São José dos Campos é uma pergunta complexa, né, prefeito? Porque a gente sabe que muito dos remédios de alto custo vem do governo federal ou estadual, é isso? É isso mesmo. O medicamento de alto custo, como a própria Sandra colocou, é do governo do estado, mas isso para mim não importa, é da cidade, são paciente, é usuário aqui da cidade, morador de São José dos Campos, cabe a mim também saber das informações e também cobrar do Estado. Tanto que todo o processo de solicitação do medicamento de alto custo é feito pela prefeitura, até para poder a gente agilizar o trabalho. Muitas vezes, em alguns medicamentos, por exemplo, o paciente tinha que ir lá em Taubaté para poder fazer a abertura do processo. Hoje não mais. A gente centralizou na farmácia também para poder melhorar o atendimento. E as pessoas podem consultar do medicamento de alto custo, Douglas, pela internet. No site da prefeitura tem lá medicamentos de alto custo. Você consegue consultar se o seu medicamento já chegou. Até para você ir lá de forma programada e agendada. Lembra aquelas filas grandes que ficavam lá? Então hoje não tem mais isso, mas infelizmente está tendo essa falta de medicamento. Então não tenha dúvida disso, Sandra, vou comprar junto ao governo do estado, junto à diretoria aqui de saúde aqui da região, para a gente poder verificar e dar uma resposta de quando que vai chegar ou por qual razão que está faltando esse remédio. O prefeito deu uma dica importante para você não perder viagem de ir lá retirar o remédio. Ele ainda não está, consulta o site da prefeitura, lá tem a lista certinho de quais remédios estão disponíveis. Vamos então para a nossa segunda participação de hoje no quadro Papo Reto, pode colocar aí, Sabrina. O Daniel está aqui em São José, boa noite, mandei um vídeo com a minha pergunta para o prefeito. Coloca aí, Sabrina. Eu queria perguntar para o prefeito se futuramente em São José dos Campos ele vai implantar faixa para a gente andar na moto, faixa da moto, né? Para a gente andar na faixa com a moto, porque tem alguns semáforos que já tem o lugar que a gente para a moto, né? Muito bom isso. Aí o Daniel, possivelmente bacana, Daniel. Motociclista, Boa né? pergunta, com certeza o Daniel anda de moto. Daniel, sim, nós estamos estudando já, fazendo projetos para a gente poder fazer, que aí é a faixa exclusiva de moto, né? Aquelas faixas menores, mais estreitas. Então, a gente vem fazendo estudo com o anel viário, a própria Sebastião Galberto agora que está em obra, a gente já está fazendo já algumas avaliações, se é possível. Como o próprio Daniel falou, nós já fizemos essas faixas de espera no semáforo, até para que as motos possam estar na frente, parada de forma segura e não ter nenhum risco dela vir quando o farol abre, então um pedestre passando, ela está no meio do corredor, então é mais segurança para o motociclista, para o motorista do veículo, como para o pedestre também. E essas faixas a gente vem fazendo estudo sim, mas a gente vem fazendo algo, vamos iniciar algo agora, que é uma campanha de educação com os motociclistas também. Eles também precisam, o Daniel deve concordar, também precisam seguir as regras. A gente não pode ver o entregador andando na contramão, passando por cima da calçada, no meio da praça, na passarela. Então a gente vai fazer uma grande campanha com todos juntamente com o sindicato, com todos os motoboys, que são aquelas pessoas que trabalham muito, e a gente vai dar esse apoio para eles numa formação de educação, mas também vamos dar um apoio também de pontos onde eles ficam em pontos da cidade. Nós vamos aí, em breve, teremos boas notícias aí de ter uma estrutura nesses pontos para que eles possam ficar ali de uma forma muito mais adequada. A gente estaria falando, então, prefeito, daqueles pontos para os motoristas aí de aplicativo que fazem as entregas, possivelmente nesse sentido. Isso, hoje nós temos vários pontos aí, ali próximo do shopping, próximos do shopping, sempre tem ali os pontos onde ficam fica ali os entregadores esperando seus pedidos e ficam ali de uma forma, na calçada. Então nós vamos adequar, vamos regulamentar os espaços para eles poderem cuidar desse espaço, mas ter um local também adequado na cidade, um local ali onde ele tem ali uma pequena infraestrutura para que ele possa ali aguardar a solicitação, o pedido e entregar. Aliás, presta um serviço para nós, para toda a sociedade aí, mas nós também queremos que eles prestem um serviço sem colocar escapamento barulhento, seguindo todas as regras de trânsito, até para que ele cuide da própria vida dele e não coloque em risco a vida dos outros. Exatamente, uma questão importante das grandes cidades, cada vez mais motos nas ruas e as motos são chamadas, prefeito, esse elo mais frágil do trânsito, importante, a prefeitura está cuidando também dos motociclistas. Coloca mais uma pergunta aí, produção. O Felipe manda aqui a mensagem, minha pergunta para o Papo Reto é sobre saúde. Aqui em São José, os postos das UBSs estão marcando médicos para as 3 meses, é um absurdo.
Tem algum motivo, prefeito? Está aí a pergunta do Felipe falando dessa possível demora nas UBSs aqui de São José. Felipe, não é em todas as unidades básicas de saúde, em algumas com certeza nós estamos aí, tivemos alguma dificuldade até por falta de médicos. Agora nós acabamos de fazer uma contratação que é um credenciamento. A gente teve um grande problema de contratação de médicos através de concurso público, né? Não há interessados em especialidades também com muitos problemas. A gente já resolveu boa parte fazendo convênios e parcerias com as clínicas de São José dos Campos, e agora nós acabamos de fazer um credenciamento para médicos atenderem nas unidades básicas de saúde. Então isso vai, né, já começou já os médicos a atender, a gente faz o credenciamento, o médico diz assim, olha, posso atender de terça e quarta das 14 às 16. Então a gente vai enquadrando conforme a necessidade dele. Lembrando que não são médicos que são funcionários da prefeitura. São médicos que nós contratamos da rede privada, mas ele vem fazer o atendimento naquele horário. Com isso a gente consegue melhorar em muito o atendimento, mas aumentar a oferta. Como ele está falando, de diminuir esse prazo do atendimento, né? Então, isso nós já estamos fazendo, já identificamos todas as unidades básicas que a gente tem esse problema com prazo mais de 45 dias de atendimento para poder já agirmos. Já fizemos agora na obra do... Estamos reformando a UBS do Colonial e também já aumentando a oferta com credenciamento, na UBS no Morumbi, na UBS do Jardim das Indústrias e na UBS da Vila Industrial. Nesse caso também, prefeito, é importante a gente frisar que o morador tem que deixar o cadastro atualizado do telefone lá na UBS, né? Porque, super importante. Já que a gente está tendo médicos credenciados, essas consultas devem ter um retorno aí e o morador tem que atender o telefone. E cada vez mais nós vamos comunicar, né, a nossa comunicação da saúde será pelo telefone, até para a gente ser mais ágil, mais rápido. Apareceu, por exemplo, uma desistência de um paciente, que ele pode informar com antecipação para nós, que isso nos ajuda muito. A gente vai chamar um outro para colocar no lugar, é para o telefone que nós vamos ligar. Então, cada vez mais, nós vamos ter essa comunicação por telefone. Mais uma mensagem aí na tela que a produção vai colocar para a gente. O Adailton manda mensagem. Boa noite, prefeito. Qual o motivo do aumento da tarifa na zona sul da cidade? A gente trouxe essa questão aqui na semana passada no Brasil Urgente Vale. As tarifas aqui da zona sul da cidade tiveram-se reajuste. Motivo, prefeito? Olha, o motivo é a reposição da inflação, né? Aliás, o valor que a gente aumentou, o último foi em 2023, fevereiro de 2023. E aí nós seguramos o que foi possível, é uma prestação de serviço, né, e nós tivemos que fazer o reajuste. Hoje são quase 5 mil vagas de estacionamento, né, que são gerenciadas, né, pela empresa, e nós temos lá uma tabela de preço. Então aumentou de R$ 2,40 para R$ 2,60 a hora do veículo, né, e a moto ali de R$ 1,20 para R$ 1,30. Né? Então é um reajuste que a gente tem que fazer. Foi uma reposição abaixo da inflação desse período, né, mas há necessidade para que a gente possa manter até o equilíbrio do próprio contrato, né, que tem também todos os investimentos. Além da cobrança, todo esse recurso ele é revertido para poder investir no na própria infraestrutura de trânsito da cidade, seja em obra de engenharia, seja na sinalização, ou seja de melhorias também de demarcação e sinalização do próprio estacionamento rotativo. Um reajuste contratual, então, né, prefeito? Isso mesmo. Mais uma pergunta para a gente na tela. O Edson manda mensagem. Boa noite, Douglas. Gostaria de saber do prefeito o que vai acontecer com o terreno atrás do shopping lá no Campo dos Alemães, Zona Sul. Aqui virou um lixão a céu aberto e os moradores ficam jogando lixo nesse terreno. Um abraço a todos. Infelizmente, né, Edson, temos aí os porcalhões que fazem. Estamos de olho. Aliás, temos câmeras hoje de monitoramento em vários pontos da cidade que tem, né, que tem pessoas que têm por costume descartar de forma irregular, mas ali naquele ponto específico, do lado da Galeria do Empreendedor, no Campos Alemães, conhecido como Campão, a gente limpa todos os dias. Todos os dias as nossas equipes estão lá limpando, mas isso vai acabar. Nós vamos transformar aquela área, ali vai ser uma grande área de lazer ali do Campos Alemães, né? Então no ano que vem, com certeza em 2026, nós vamos iniciar essas obras, então tem toda essa área de lazer que será implementada ali e também um centro de distribuição. Nós vamos fazer ali ao lado da Galeria do Empreendedor um centro de distribuição de hortifrutis, né, para que muitos comércios da região sul, a região sul é a maior região da cidade, né, o CEAGESP lá na região de Eugênio de Melo, então nós vamos fazer um entreposto juntamente com os feirantes, com o próprio CEAGESP, para a gente ter ali na região sul para poder atender melhor todo o comércio, né, ali da região sul. Então ali nós vamos construir um entreposto municipal, então isso vai ser bem, né, vai ser uma estrutura muito importante ali, né, para a região sul, para os comerciantes, né, que trabalham, né, com a questão de venda, de mercadinhos, restaurantes que compram muito também hortifruti, vamos ter esse entreposto ali. Então aquele local nós vamos fazer uma grande revitalização. No Campão e também lá na Avenida dos Evangélicos também, lá no bairro, lá no córrego do Senhorinha, nós vamos fazer ali parte de um parque linear já, que é em frente ao PEV, ao ponto de entrega voluntária. Então são dois locais que a gente faz uma ação ali para mudar as características de hoje, que está se tornando, infelizmente, um lixão, né, por causa de uma minoria
que faz esse estrago aí, mas que nós estamos de olho também. Isso aí. Então, informações importantes para você na Zona Sul Investimentos. Última pergunta, então, para a gente estar encerrando o nosso papo reto. A Neuzita está aqui. Boa noite, prefeito. Eu moro no bairro Santa Cecília 1. Gostaria de saber quando vai passar a rede de esgoto aqui na rua Professor Alcides Savastano. A Neuzita deve estar falando que está sem esgoto tratado lá onde ela mora, prefeito. Neuzita, a gente já tem, com certeza, já estamos em atraso aí já no Santa Cecília 1. Santa Cecília 1, aliás, já está com processo de regularização já bem adiantado, aliás, muitos lotes já regularizados, já tem asfalto já na rua Alcides também, então assim, tem uma cobrança nossa junto à Sabesp para poder regularizar. Hoje o prazo que a Sabesp nos deu é até 2026, o ano que vem, mas nós estamos trabalhando para antecipar toda essa situação, mesmo porque a Sabesp construiu uma nova estação lá no Pararangaba, exatamente para poder atender nessas novas ligações ali da região leste, do Santa Cecília, do Serrote, né, do Capão Grosso, do Majestic, então de toda aquela região leste ali que estão em processo de regularização, atender. O Santa Cecília 1 já tem asfalto, já temos guia, já fizemos todos os investimentos necessários, as conexões já estão prontas, só precisa da Sabesp agora fazer a ligação e nós estamos cobrando para que isso aconteça o quanto antes. Tá aí resposta direta à moradora que mandou mensagem para a gente. Nosso tempo aqui do Papo Reto está chegando a fim, mas na semana que vem o senhor está de volta? Estaremos juntos aqui, com certeza. Compromisso marcado, então, prefeito. Obrigado. Semana que vem tem mais quadro Papo Reto aqui no Brasil Urgente Vale. Agora a gente muda um pouco de assunto para falar de uma questão que está chamando a atenção não só aqui na região, mas todo o estado de São Paulo, que provoca incêndios. Soltar balão é crime. Ainda assim, comunidades de baloeiros encaram a atividade como uma tradição e ignoram os riscos. Veja na reportagem de Rodrigo Hidalgo. Cheios de estampas, desenhos e cores e formatos diferentes. Um trabalho artístico e perigoso. Durante a noite, dezenas de baloeiros se reúnem para preparar a soltura de um balão gigante em São Paulo. Nosso produtor descobriu o lugar exato onde os baloeiros se reuniriam a partir das 10 da noite. Isso aqui à noite com certeza não passa a viatura toda hora, né? Se de dia já é assim, imagina 10, 11 horas da noite. Olha esse sítio aqui. Eles cobram ingresso para quem quer assistir. Ô meu queridão, hoje está sendo cobrada a entrada, tá bom? Do balão? É, quanto é? R$15 a entrada de homem. São centenas de velas penduradas uma a uma na estrutura que envolve o balão. Quanto mais iluminado, maior o espetáculo no céu. Depois de mais de 2 horas, chega o momento do lançamento. Estão soltando a corda. Solta aí, solta! O balão vai subir. Aqui o painel já. Para que esse painel seja levantado e esse painel vai ter provavelmente vai ter um desenho ali, né? É como um ritual. Assim que sobe, começa a corrida perigosa para resgatar o balão. Sozinho! Vocês moram aqui? Posso pegar o balão que tá caindo? Cai por aqui. Então, quando a gente sabe que é uma ocorrência que caiu um balão, a gente solicita apoio da Polícia Militar. Enquanto a gente atua extinguindo as chamas ou socorrendo ali alguma pessoa atingida, a Polícia Militar faz a contenção desses baloeiros que vão até o local. Muitos balões têm também uma estrutura com fogos de artifício acionados por controle remoto. Mas nem sempre a queima dos artefatos sai como planejado. Aqui, as bombas explodem com o balão ainda no chão. Em seguida, uma grande correria. Em galpões escondidos, grandes balões são fabricados. A confecção pode levar meses e o lançamento é anunciado como um espetáculo. No último fim de semana, a Polícia Ambiental fez a maior apreensão do ano em São Paulo. 88 balões em 2 fábricas clandestinas e mais de 400 quilos de explosivos. Alguns dos balões apreendidos alcançam a altura de um prédio. Este aqui, por exemplo, equivale a um edifício de 7 andares. Muitos são vendidos em rifas que podem render até 4 vezes o valor investido. Um negócio ilegal lucrativo que carrega uma série de riscos. Se o balão ele acaba colidindo com residências, ele carrega explosivos, então tem uma série de riscos, né, que estão envolvidos com a atividade do
do risco da soltura de balões. Segundo os bombeiros, nos últimos 2 anos foram registrados 40 incêndios provocados por balões no estado de São Paulo. Soltar balões é crime. A lei ambiental prevê multa e até 3 anos de prisão, além do risco de incêndios e acidentes. Cada balão pode viajar quilômetros até despencar. O destino é imprevisível. Áreas de mata, casas, fiação elétrica. Este partiu de uma zona rural no interior paulista. Um gigante de 75 metros de altura, o equivalente a um prédio de 25 andares, avaliado em R$300 mil. Sem controle, foi levado pelo vento por mais de 50 quilômetros até a zona leste de São Paulo. Perto do estádio do Corinthians, o impacto foi enorme. O balão levou uma moto para o alto de um poste e deixou 7 bairros sem energia. Eu não consigo entender qual que é a graça de soltar balão, minha gente. Né? Olha o risco que isso pode causar, belíssima reportagem do Rodrigo Hidalgo, e é crime ambiental. Então, se você está vendo um balão desse tamanho caindo aí perto da sua casa e alguns marmanjos chegando aí para pegar, aciona a polícia civil, a polícia militar, melhor dizendo, telefone é um 190, porque soltar balão é crime. Bom, vamos mudar um pouco de assunto. Na cidade de Cruzeiro, a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que investiga um esquema de fraude em licitações que tem verbas federais. Segundo a corporação, tanto os servidores públicos como empresários são investigados. O repórter Lucas Rodrigues volta ao vivo com mais informações agora já de noite. Boa noite para você, Lucas. Conta todos os detalhes na tela do Brasil Urgente Vale. Boa noite, Douglas, para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui na tela do Brasil Urgente Vale também, uma operação que tinha como principal objetivo desarticular essa organização criminosa que atuava no desvio de verbas públicas, viu, Douglas? Foram 7 mandados de busca cumpridos, né? Busca e apreensão cumpridos pelas equipes da Polícia Federal na cidade de Cruzeiro, viu? 24 policiais federais participaram dessa ação. Os principais alvos foram a casa de servidores públicos, empresários e também a sede da principal empresa investigada pela PF durante essa operação. Segundo a Polícia Federal, a Prefeitura de Cruzeiro havia contratado uma empresa especializada em certificados digitais, só que com valores superfaturados, Douglas. A mesma empresa também recebeu recursos para uma obra que nunca foi realizada, uma obra que nunca saiu do papel e chegou a utilizar os servidores municipais como mão de obra. A investigação aponta alguns crimes como peculato, fraude em licitações e também associação criminosa. As penas para esses crimes podem chegar a 31 anos de prisão. O caso também está sendo acompanhado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que já moveu uma ação civil pública pedindo ressarcimento, multa e também afastamento dos servidores envolvidos nesse esquema de corrupção, Douglas, esquema de desvio de verbas públicas, como a gente comentou. A produção do Brasil Urgente Vale entrou em contato com a Prefeitura de Cruzeiro para saber um posicionamento sobre essa mega operação realizada pela PF na cidade, e a Prefeitura afirmou por meio de nota que acompanha a operação, reforçou o compromisso com a transparência e diz que vai aguardar o avanço das apurações para tomar medidas cabíveis no que diz respeito aos servidores municipais que estão sendo investigados também nessa operação, Douglas. Foram apenas mandados de busca e apreensão cumpridos durante o dia de hoje nessa operação em Cruzeiro, mas claro, operação, as investigações seguem também nos próximos dias. A Polícia Federal não descarta a possibilidade de prisões também de envolvidos nesse esquema de corrupção na cidade. E é claro, a gente aqui no Brasil Urgente Vale segue acompanhando também os desdobramentos dessa operação. Douglas. Obrigado pelas informações. O repórter Lucas Rodrigues com informações ao vivo, investigação da Polícia Federal aí na cidade de Cruzeiro. A gente pode, como ele disse, ter outros desdobramentos dessa ação, quem sabe mais para frente, com uma investigação mais robusta. A primeira fase foi somente apreensão aí de documentos, ainda nenhum preso. Obrigado ao Lucas Rodrigues pelas informações ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale. Bom, eu quero a sua opinião sobre tudo isso que a gente está falando aqui no Brasil Urgente Vale. Coloca a mensagem do povo aí, Sabrina. É o 997635060 o nosso WhatsApp. O Gabriel mandou boa noite pra gente. Essas brigas que acontecem aqui em São José dos Campos são muito constantes em escolas e se eles não querem saber de estudar, que fique em casa. Tá aí a opinião do Gabriel. Obrigado pela sua participação.
A Isabel tá lá em Guaratinguetá. Boa tarde, Douglas. Balão com tempo seco assim? Só por Deus, um abraço. Realmente uma receita muito perigosa para incêndios. Obrigado pela sua participação. O José Luiz está em Jacareí. Douglas, os balões são muito bonitos, porém aqui em nossa região é um perigo. Obrigado pela sua participação, Zé. O Mendes está em São José. Boa noite, Douglas. Esse papo reto com o prefeito é muito bom, né? A gente fica por dentro de tudo que acontece aqui na cidade de São José e muito grande. A cidade de São José é muito grande para cuidar, realmente. Obrigado, Mendes. E participa aqui também. Toda quinta-feira tem o quadro Papo Reto com o prefeito aqui de São José dos Campos, respondendo a pergunta de vocês que estão assistindo aqui e colaborando com a produção do Brasil Urgente Vale. Bom, Brasil Urgente Vale vai fazer uma pausa bem rapidinho. Não sai daí, eu vou com imagens ao vivo da cidade de Taubaté. Coloca Taubaté aí na tela já de noite, agora 25 graus a temperatura e o calor estão se mantendo na cidade. Não sai daí que daqui a pouco eu tenho novidade da cadeia dos famosos, hein? Tem coisa que marca a gente. Um recado, uma música, uma risada no trânsito. Tem coisa que marca a gente profundamente. Porque tem experiência que a gente não conta só com palavras. A gente carrega e às vezes para sempre na pele. Estéreo Vale, 48 anos. O som da nossa vida. Na Farmaconde, sua beleza está em primeiro lugar com promoções imperdíveis. Confira. Shampoo Tio Nacho engrossador de R$ 39,99 por R$ 32,90. Condicionador Tio Nacho engrossador de R$ 56,99 por R$ 49,99. Loção hidratante Nivea Body de R$ 27,79 por R$ 24,90. Creme Scala tratamento de 1 kg de R$ 12,99 por R$ 11,59. Aqui tem economia todo dia. Farmaconde, família cuida de família. Taubaté Shopping, Polipet, NexGuard Spectra e Special Dog apresentam Caminhada Solidária Dog Fashion Day Taubaté. Domingo, 24 de agosto, a partir das 9 da manhã, no estacionamento do Taubaté Shopping. Inscreva-se em dogfashionday.com.br e contribua com 2 quilos de ração que serão destinados a uma entidade da causa animal. Kit exclusivo para os 100 primeiros inscritos. Participe! Entrada gratuita. Oferecimento Taubaté Shopping. Há 35 anos, no coração da cidade. Polipet, o shopping do seu pet. Acesse nossa loja virtualpolipet.com.br. NexGuard Spectra é outro nível de proteção contra os principais parasitas. Special Dog Ultra Life, ingredientes para uma vida ultra saudável. Montadora oficial SBS, estruturas para seu evento. Caminhada Solidária Dog Fashion Day Taubaté. Domingo, 24 de agosto, a partir das 9 da manhã. Realização Grupo Band Vale. Agora 6 horas e 31 minutos, Brasil Urgente Vale está de volta para falar, sabe da onde? Dos presos famosos aqui da nossa região, Enquanto eles não são transferidos da cadeia dos famosos, tendo em vista que a penitenciária 2 de Tremembé está em processo de esvaziamento, alguns tentam sair de outra maneira, via justiça. É o caso do ex-jogador Robinho, que está preso aqui na P2 de Tremembé. Sara Brito entra ao vivo da nossa redação de jornalismo com mais informações. Boa noite para você, Sara. Explica essa situação para quem está acompanhando o Brasil Urgente Vale. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que acompanham o Brasil Urgente Vale nesta quinta-feira. É isso mesmo, o Supremo Tribunal de Justiça adiou novamente o julgamento de um recurso da defesa do ex-jogador Robinho, que está preso na P2 em Tremembé. Esse recurso já tinha tido julgamento adiado uma vez e essa nova data estava prevista para hoje. Mas, segundo o tribunal, não houve quórum, que significa que não houve o número necessário de pessoas presentes. Então agora, Douglas, a nova data está marcada para o dia 3 de setembro. Vale lembrar que o ex-atacante foi condenado na Itália a 9 anos de prisão pelo envolvimento em um estupro coletivo contra uma mulher albanesa dentro de uma boate em Milão, caso que aconteceu em 2013. A condenação em primeira instância aconteceu em 2017, quando o ex-jogador Robinho jogava pelo Atlético de Minas Gerais. A pena de 9 anos foi confirmada em terceira e última instância, isso lá no ano de 2022.
Robinho está preso desde março de 2024 aqui na região, na Penitenciária 2 de Tremembé, conhecida, como você falou, como Presídio dos Famosos. Ainda segundo o Supremo Tribunal de Justiça, nesse recurso da defesa do ex-jogador, eles alegam que a decisão não se harmoniza, Douglas, com princípios constitucionais e legais brasileiros na fixação da pena, essa pena de 9 anos, e pede a redução para 6 anos, Douglas, o que poderia viabilizar a progressão do caso para o regime semiaberto. Douglas, de volta com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Sara. A gente já falou aqui no Brasil Urgente Vale que o Robinho é atuante, é um preso que trabalha dentro da cadeia de Tremembé, exatamente visando essa redução de pena. A gente vai continuar acompanhando essa situação. Obrigado, Sara. Qualquer novidade, você tem canal aberto aqui no Brasil Urgente Vale. Olha, em Jacareí, um acidente chamou a atenção na noite de ontem. O Pedrão soltou essa vinheta aí dos famosos, falando do Robinho. 2 caminhões se envolveram em um acidente lá no bairro Parque dos Príncipes, Jacareí. Segundo a Defesa Civil Municipal, os 2 veículos se envolveram em uma colisão traseira e um deles acabou atingindo o muro de uma outra residência. Olha só a imagem. Essa casa já tinha sido interditada em julho após um rompimento de um ramal de esgoto. A gente falou aqui também no Brasil Urgente Vale. Mais prejuízo para a família. Não basta a casa ser interditada porque está rompendo o ramal de esgoto, ainda teve um caminhão que derrubou o muro da casa. Ninguém se feriu na ocorrência e um novo relatório vai ser realizado pela Defesa Civil para avaliar o impacto do acidente na estrutura do local. Bom, a gente está falando de trânsito, a gente sempre lembra você, meu amigo, minha amiga, que qualquer informação da estrada você pode acessar a rádio Band Vale FM, a 102,9, sintoniza aí no seu carro, no rádio ou até no celular ou através até de aplicativo, tem no portal bandvale.com. Mas a gente também mostra aqui no Brasil Urgente Vale com as imagens como é que estão as rodovias da nossa região. Vamos começar pela rodovia Presidente Dutra. A gente tem um trecho aqui de São José dos Campos, já divisa com Jacareí. A gente vê que na direita a faixa sentido Taubaté, melhor dizendo, faixa sentido Rio de Janeiro está um pouco mais movimentada, mas sem pontos de lentidão, de acordo com a concessionária. A gente tem imagens agora ao vivo também da Rio Santos, lá em Caraguatatuba, trecho urbano, região central da cidade, tudo bem tranquilo para o motorista que faz viagem no litoral norte. Na Oswaldo Cruz a gente está vendo o trecho do quilômetro 88 na chegada aí à serra. Mais cedo teve um carro que pegou fogo por lá, estava tudo interditado. Nesse momento a gente está vendo que o trânsito está tranquilo na Oswaldo Cruz, em Ubatuba. Então, se você quer ficar mais atualizado, pode sintonizar também a rádio 102,9, a Band Vale FM, para ficar bem informado sobre a situação das rodovias da nossa região. Bom, agora eu tenho um assunto importante para você. Filhos sem acesso às redes sociais. Postagens que não mostram o rosto das crianças. São exemplos de cuidados que muitos pais passaram a ter diante da ação de grupos criminosos na internet. Logo depois da reportagem, eu também tenho um recado muito importante para você. Mãe de 2 meninos, a Natália endureceu as regras para o filho mais velho, de 11 anos, poder usar o celular. A gente sempre monitora o que ele está postando no WhatsApp, como é que tem sido a relação com os amigos. Então, essa é a única rede social. Instagram, TikTok, Facebook, são aplicativos que ele não tem. O debate sobre o uso de celular por crianças e adolescentes tem crescido, especialmente depois de denúncias recentes que mostram como o algoritmo das redes sociais não protege crianças e adolescentes de criminosos online. Muitas vezes até facilitando o acesso de pedófilos e abusadores a vídeos de menores de idade. Por isso, o que os pais postam também entrou em discussão. Um relatório divulgado pela SaferNet, uma ONG voltada ao uso mais seguro da internet, aponta que 64% das denúncias recebidas entre janeiro e julho foram de conteúdos envolvendo abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A Ana é pediatra e tem 3 crianças. Nenhuma delas mostra o rosto nas redes sociais. Uma decisão que envolve a segurança e também a saúde mental delas. Todo mundo começa a ler e entender o tipo de crime que pode ser usado por trás do uso dessas imagens, e quando você entra nessas plataformas, quando você dá o aceite, ninguém lê as letrinhas, né? Mas quando você dá o aceite, você está disponibilizando as suas informações para o que eles quiserem. Esse
o que é, que acho que é muito complicado. É a obrigação da família ter esse cuidado, mas o apoio de políticas públicas é fundamental. Da mesma forma que hoje uma criança só pode entrar num filme, um cinema, se ela tiver aquela idade mínima recomendada ali, para as redes sociais seria a mesma coisa. Agora eu tenho um recado muito importante para você. Já pensou em ter um sorriso perfeitamente alinhado, daquele de artista? Chega de ter vergonha de sorrir nas fotos, não é mesmo, doutora Brenda? Exatamente. Nós, da Copa Odontologia, levamos isso a sério. Um tratamento ortodôntico não melhora só a estética. Ele é fundamental para a saúde bucal, corrigindo mordida e facilitando a higienização. E quais são os diferenciais que a COP oferece para quem decide colocar o aparelho? Nós trabalhamos com planejamento individual para cada paciente. Nossa equipe de especialistas garante o melhor acompanhamento para que o resultado seja um sorriso bonito, saudável e para a vida toda. Então aproveite agora esta oportunidade, você pai, mãe ou jovem que está nos assistindo. Agende agora a sua avaliação na COP. Entre em contato pelo WhatsApp, que é o DDD 12 99643 4327. Eu vou repetir, 99643 4327, ou use o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Nossa equipe está pronta para te receber. Vamos juntos transformar o seu sorriso. Agora, 6 horas e 39 minutos, Brasil Urgente Vale está com imagens ao vivo da Serra da Mantiqueira, 18 graus em Campos do Jordão. Não sai daí que em 2 minutinhos eu estou de volta com Brasil Urgente Vale. Sinta a diferença na Band Vale FM. Elegante no som, precisa na informação. Feirão dos Amigos, dia 23 e 24 de agosto, no recinto de exposição em Guaratinguetá. Condições de amigos de verdade. 0 de entrada, o restante em 60 vezes e a primeira parcela para 2026. Seguro completo até 3 anos e carro até 30 mil abaixo da fita. Carros novos e seminovos com taxas a partir de 0. Feirão dos Amigos, dia 23 e 24 de agosto, no recinto de exposições de Guaratinguetá. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Todos os sábados no Manhã na Band você confere o quadro Mulheres à Obra com Natália Rico e o Varejão Tintas. A pintura é a parte final da obra. Vamos conhecer histórias de mulheres empreendedoras de destaque no mercado da construção. O que você leva em consideração quando vai comprar os pisos e o revestimento da sua obra? Mulheres à Obra com Natália Rico tem o oferecimento de Varejão Tintas. Há mais de 35 anos, colorindo o Vale e a Serra da Mantiqueira. Agora 6h41 da noite, melhor dizendo, Brasil Urgente Vale está de volta. Nosso WhatsApp liberado é o 12997635060 para você interagir conosco. E olha só, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa? Cadê o spot? Dog Fashion Day que está chegando aqui em Taubaté, minha gente. É nesse domingo, a partir das 9 horas da noite, no Taubaté Shopping. O Dog Fashion Day é completo para você curtir o domingão com sua família. Vai ter caminhada solidária, feira de adoção, vários estandes bacanas e o spot, o mascote da Band do Dog Fashion Day. Lá você pode pegar brindes e orientações para o seu melhor amigo.
Anota aí na sua agenda, tá bom? É neste domingo o maior evento pet da região, Dog Fashion Day, lá no Taubaté Shopping, uma realização do Grupo Band Vale. Aguardo você lá com o seu melhor amigo, vai ser muito bacana. Dog Fashion Day é aqui na Band, é no domingo, Taubaté Shopping. Espero você lá para curtir com toda a sua família e, é claro, com o seu melhor amigo. Vamos dar um pouco de assunto, porque hoje é quinta-feira, Pedrão. Hoje é dia de TBT. Dia de TBT aqui no Brasil, Gente Vale. Isso aí, lá em 2005, olha só esse caso. Coloca uma trilha de suspense aí, Pedrão. Em 2005, um caso que intrigou São Luís do Paraitinga. TBT. É o sumiço do boneco João Paulino que mobilizou a cidade. Volta o TBT aí, Pedrão. TBT. Relembre essa reportagem na tela do Brasil, Gente Vale. TBT. A frente do restaurante já não é mais a mesma. Depois do sumiço de João Paulino, até sua companheira Maria Angu saiu de cena. O boneco, que faz parte do folclore da cidade há mais de 100 anos, foi roubado no dia 21 de junho. Foi bem esquisito, porque foi uma coisa assim que ninguém estava esperando, né? Foi uma coisa assim que, poxa, o João Paulino é apenas um boneco, foi roubado assim, você vai nem vendo. Depois de várias buscas sem sucesso, o proprietário decidiu acabar com a solidão da boneca, já considerada viúva. Um novo João Paulino foi encomendado. Até a data do reencontro já foi marcada, com direito à festa de casamento e padrinhos. Nós pretendemos fazer no dia 2 e no dia 3 de dezembro, sendo no dia 2 a despedida de solteiro do João Paulino e no dia 3 a despedida de viúva da Maria Angu e no dia 3 o casamento fazer o casamento com uma grande festa da cidade, com a elite musical da cidade e com muito pastel de angu, né? O desaparecimento do boneco virou até caso de polícia, mas há quem acha essa polêmica desnecessária, já que a versão mais recente do personagem secular e que oficialmente anima as festas na cidade há 20 anos está aqui e jamais abandonou a sua companheira Maria Angu. Benito é um dos vários artesãos que durante um século de tradição deram vida ao boneco. É uma outra versão do João Paulino, né? Que foi que desapareceu, né? Parece que constataram que pela arcada dentária dele no Rio Paraíba, né? Aí constataram então que era um outro boneco e não o boneco que tem realmente saído nas festas tradicionais da cidade, né? Como se pode constatar, né? Eles estão vivinhos da Silva aqui, né? Estão sob controle. Vivo ou desaparecido, o certo é que o personagem, que teve origem religiosa, continua fazendo parte da cultura da cidade e divertindo os moradores. Há até quem diga que o sumiço de João Paulino foi coisa de Saci Pererê. Há 20 anos atrás, Rosimara Silva mostrava essa reportagem aqui na tela TBT. da Band e você confere toda quinta-feira TBT no Brasil, Gente Vale. TBT. Agora vou mudar um pouco de assunto. Atenção, meu amigo e minha amiga, tem um presente mais que especial para você. R$5 para você jogar na BandBet. Minha gente, é um cupom exclusivo para você que está assistindo o programa agora. E para usar o cupom é muito fácil. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela e entrar na aba Promoções e digitar Jogo de Sexta no campo onde pede o código promocional. Vou repetir. Jogo de Sexta, mas atenção, precisa escrever tudo junto e também em letra maiúscula. Ativou o cupom, ganhou R$5 para apostar em seu esporte favorito. Mas não perca tempo, porque os cupons são limitados e você não vai querer ficar de fora do jogo. Lembrando, uma diversão exclusiva para maiores de 18 anos, BandBet, um lance inicial, infinitas possibilidades, jogue com moderação. Vamos para o intervalo, então, com imagens ao vivo lá da cidade de Aparecida, que a gente está colocando a Basílica Antiga na tela do Brasil Gente Vale. Eu volto já já com a sua participação. Quer tranquilidade na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel? Então, contrate um corretor de imóveis e exija sua identidade profissional. O corretor é um profissional preparado que sabe avaliar bem o valor do imóvel, cuida de tudo para você, escritura, contratos e toda aquela burocracia. E ainda dá uma assessoria completa, da visita ao fechamento do negócio. Viu só? Tranquilidade só com corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e Grupo Band. Ficar bem informado faz toda a diferença. E na Rádio Band Vale FM, você ouve a notícia do jeito certo. Com agilidade, clareza e responsabilidade.
Jornalismo local, nacional e serviços que acompanham o seu dia a dia, sempre com o compromisso com a verdade. Sinta a diferença na Band Vale FM. Elegante no som, precisa na informação. Taubaté Shopping, Polipet, NexGuard, Spectra e Special Dog apresentam Dog Fashion Day, edição Taubaté Shopping. Para você apaixonado por pet, prepare-se para um dia repleto de alegria, diversão e muito amor pelos nossos amigos de quatro patas. Desfile pet, show dog, novidades do universo pet, muitos brindes e uma caminhada solidária super divertida com seu cãozinho e toda a família. Domingo, 24 de agosto, a partir das 9 da manhã, no estacionamento do Taubaté Shopping. Entrada gratuita. Oferecimento Taubaté Shopping. Há 35 anos no coração da cidade. Polipet, o shopping do seu pet. Acesse nossa loja virtualpolipet.com.br. NexGuard Spectra. É outro nível de proteção contra os principais parasitas. Special Dog Ultra Life. Ingredientes para uma vida ultra saudável. Patrocínio Bela Tintas. Mais de 100 lojas com excelência no atendimento. Montadora oficial SBS. Estruturas para seu evento. Realização Grupo Band Vale. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Brasil Urgente Vale está chegando ao fim, mas antes a participação do povo. A voz do povo é a voz de Deus. Nosso WhatsApp está liberado, o Paulo mandou aqui em São José. Boa noite, Douglas. Até quando vamos conviver com essa criminalidade? Precisamos de políticos mais empenhados. O povo tem esse poder, mas não usa a opinião do Paulo. Obrigado pela participação. A Jennifer está em Caraguá. Boa noite, Douglas. Passando para avisar que estamos ligadinhos nas notícias do Brasil Urgente e quero mandar um grande abraço pro meu marido, Alexandro, tá ali com um filhão possivelmente. Um abraço pra galera lá de Caraguatatuba. Saideira, dá tempo? Maria Fernanda, boa tarde. Esse sol já mostrou como vai ser o verão esse ano. Muita água para se manter hidratado. Não dá tempo de mais nada. Obrigado pela sua participação aqui no Brasil Urgente Vale. Eu já vou colocar aqui no telão ela, Fernanda Belo, que está chegando no comando do Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você, Fê, tudo bem? Boa noite, tudo jóia por aqui, hein, Douglas? Agora você descansa. Exatamente, vou descansar um pouco e curtir ali da minha mesinha o Band Cidade, segunda edição. Bom jornal para você, Fer. Até daqui a pouco, tchau, tchau.